Você deveria ser CLT ou PJ? Qual que seria a melhor opção? Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre esse mundo do trabalho e como que ele está meio que contaminado por ideologia. O que isso significa? Ideologia não é ruim. Ideologias são ideias que você organizou de maneira lógica. E são ideias que, através dessa lógica, interferem no seu modo de vida. Bom, o que acontece hoje é o seguinte, né? As pessoas elas estão tentando entender que é melhor ser CLT, ou seja, seu trabalho é regulamentado por leis do trabalho, ou PJ, onde o seu trabalho, a forma como ele vai funcionar, vai depender do contrato entre você e a empresa, seguindo, supostamente, regras estabelecidas pelo Estado, ou seja, algum tipo de lei, tá bom? Qual é a questão? Se você é CLT, isso significa que tem leis específicas para o seu trabalho e que limitam aquilo que o empregador, então vamos colocar aqui a empresa, pode fazer com você. Então, por exemplo, vamos supor, ser CLT determina que você só pode trabalhar 8 horas por dia. Se essa é uma lei do trabalho, significa que se essa empresa te contratar como CLT, ela só pode te fazer trabalhar por 8 horas. Se você vai ser produtivo, não vai ser produtivo, enfim, se é das 8 às 16 ou das 16 a qualquer outro horário, sempre é de 8 em 8, tá bom? Porque está escrito lá que é um trabalho de 8 horas. 8 horas é o máximo que você pode trabalhar sendo CLT. CLT, por exemplo, tem benefícios, por exemplo, o 13º salário. Então, são leis criadas, né, pelo governo, pelo Estado, e que elas interferem no funcionamento de qualquer trabalho regido pela CLT. Só que existem CLTs, digamos, diferentes, né? O mundo da CLT ele é muito amplo. Então, dependendo do cargo que você exerça, a sua CLT pode funcionar de um jeito ou de outro. Mas, resumidamente, CLT é um agrupamento de leis que vão determinar como o seu trabalho vai funcionar no que diz respeito a direitos e deveres. Então, você tem várias coisas lá, mas o clássico seria o período de trabalho e alguns direitos, como, por exemplo, o 13º salário. Agora, o PJ. O que é o PJ? Isso é pessoa jurídica. Isso significa que você é o chefe de você mesmo. Então, como é uma maneira fácil da gente entender isso? São os trabalhos autônomos. Ou seja, você é um autônomo. Então, você chega na Uber e fala assim, Uber, eu não quero trabalhar para você, tá bom? Eu não quero ser o seu funcionário. Eu quero ganhar dinheiro usando o seu aplicativo. Então, o que a Uber chega e fala? Olha, ok, então é o seguinte, você não tem, certo? Ligação com essa empresa, você não é funcionário dessa empresa e você também não vai ser CLT. O contrato que a gente vai fazer para você não é de CLT, porque você não é um funcionário registrado nessa empresa. Até poderia ser um funcionário registrado, se eu não me engano, sem ser CLT. Mas o caso é, eu estou contratando você como se eu fosse um funcionário temporário. É como se você fosse um estagiário. Você está ali, mas você não é funcionário, tá bom? Só que você é um estagiário eterno. Você nunca vai sair dessa posição de estagiário. Então, qual é o benefício de você ser um PJ? A princípio, você pode sair a hora que você quiser. Então, o PJ, ele tem essa vantagem. Então, voltando ao caso da Uber. Você está usando o aplicativo da Uber. Você não é funcionário da Uber, mas você está usando. E ele fornece o que para você? Fornece passageiros. Passageiros e formas de ganhar dinheiro através disso. Então, para cada corrida que você fizer, vamos supor, 30% fica para você, o resto fica para o Uber. Certo? Então, ele só oferece para você o uso do aplicativo, mas você não é funcionário da empresa. Isso significa que você praticamente não tem direito nenhum. Você não está dentro das regras de trabalho da CLT. A parte boa é que você não precisa ter vínculo com a empresa Uber, que é o que muitas pessoas acham que é bom. Então você não tem um horário fixo de trabalho, você pode trabalhar a hora que você quiser. Você não tem um chefe propriamente dito, é um aplicativo, não é uma pessoa. Você está dentro da hierarquia, mas não está assim de uma forma tão expressa dentro da hierarquia da empresa.
você não tem que ficar necessariamente respondendo um monte de e-mail, um monte de mensagem. Você é basicamente um sujeito que faz um serviço muito específico e você tem liberdade para ir embora, e eles têm liberdade para te demitir. E você não é um funcionário CLT que tem um monte de regra que a empresa e você tem que seguir. O que dá uma sensação de liberdade para a pessoa que é PJ. Agora, qual que acaba sendo a parte ruim da CLT que às vezes as pessoas esquecem? A CLT é um conjunto de leis que varia, depende do emprego. Então, por exemplo, tem gente da CLT que trabalha 6 por 1. Então o cara trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tem só um dia livre, que é o seria o domingo. Isso é praticamente escravidão. Então temos que lembrar que uma coisa é um 6 por 1 na época que a empresa oferecia ótimas condições de trabalho, que a empresa tinha clube dentro da empresa, tinha refeitório, tinha um monte de coisa. E não necessariamente todas as empresas são assim. Então, você ser CLT numa escala 6 por 1 como garçom de restaurante, certo? Não quer dizer que você vai ter uma vida boa, uma vida maravilhosa. Então, você vai ter uma vida muito difícil. Agora, você ser um PJ como garçom do restaurante. Qual que é a parte ruim? A parte ruim é que o cara pode te demitir a hora que você quiser. Você não é o funcionário do restaurante, você é o chefe de você mesmo. Você é o dono do seu próprio destino, então eu não preciso me importar com você. Entendeu? Eu não preciso me preocupar com você, porque você é o grande semideus ali. Só que quando você fica nessa posição do PJ, você acaba ignorando as regras do jogo político e econômico que existem em qualquer sociedade. Então, por que uma empresa, qualquer empresa, não importa qual que seja, pode ser do Estado, pode ser privada, por que esse sujeito aumentaria o seu salário se você abrisse mão, por exemplo, do sindicato? O sindicato, por pior que seja, ele serve para defender seus interesses. Então, se você abrir mão de ter poder, ninguém vai te ajudar, certo? Infelizmente é assim. Então, as pessoas acham que se elas abrirem mão de 13º, abrirem mão de plano de saúde, abrirem mão de sindicato, abrirem mão de tudo, o chefe lá, dono, o chefe não, porque ele também obedece um monte de regra. O dono da empresa vai pedir para o seu chefe te dar uma promoção. Ele vai te demitir, porque agora você não tem poder nenhum, você não tem influência nenhuma. Você tinha alguma coisa, agora você não tem nada. Então, uma regra que é importante a gente lembrar aqui nesse 1º de maio é o seguinte: se quem trabalha não tem nenhum tipo de poder econômico, nenhum tipo de poder político, você vai ser explorado, porque você mesmo está abrindo mão dessa sua influência, desse seu poder de decisão. E se a lógica é que você faz seu próprio destino, e você abriu mão de todos os seus direitos, né, não privilégios, mas direitos, então, para essas empresas, você mesmo está dizendo que você não tem valor nenhum. Olha que interessante, né? Ninguém pensa por esse lado. Então, você se aliar a empresas dessa maneira é muito prejudicial. Então, esse PJ está se tornando, na verdade, uma desculpa para te explorar ainda mais. Se na vida do CLT já era difícil, mas você tinha direitos, você tinha regras do jogo mais bem estabelecidas, você tinha previsibilidade, agora você não tem previsibilidade nenhuma, você pode ser demitido a qualquer hora. Alguém chega e diz assim, mas você pode ser recontratado. Sim, mas no ano seguinte você é demitido de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Você troca de empresa, a duração média de pessoas em empresa hoje é 2 anos. Você vai trabalhar pelo menos 50 anos da tua vida, quantas empresas já trocou? Quantos lugares diferentes você trabalhou? As pessoas chegam e falam, não, mas porque a vida é uma jornada. Não, o cara tá só usando eufemismo para poder se aproveitar de você. Então, pessoal, eu acho que tá bom para esse debate inicial sobre CLT e PJ. Vou trazer outras informações para vocês, mas eu acho que o importante é a gente perceber essa questão política e econômica que envolve esse debate CLT e PJ. A questão não é se CLT é melhor que PJ, PJ é melhor que CLT. A questão é o que está acontecendo com o seu bem-estar, certo? Se tiver uma regra de CLT que diz que você pode ser escravizado, escoteado, isso é horrível. Agora, se tiver uma regra do PJ que diz isso também, então ela também é ruim. Então, ser PJ ou ser CLT não é, na verdade, um problema. O problema é quais são as regras.
O que acontece quando você é CLT? O que acontece quando você é PJ? Qual é a realidade que a gente enfrenta? Esse é o ponto. Então você quer ser PJ? Ótimo, mas quais são as condições que estão te oferecendo para você ser PJ? Será que todo motorista de Uber está super feliz com o emprego dele? Porque nós temos que fazer a comparação e estabelecer uma coisa é o seu salário bruto, outra coisa é o líquido. Se você não tem nenhum direito, significa que você paga pela sua saúde, que você paga pela sua comida, paga pela gasolina, paga pelo aluguel do carro. Se você se machucar, você vai ter que pagar alguma coisa. Não tem 13º, não tem nenhum tipo de direito quando você está doente. Então, aqueles seus 5 mil por mês vão cair para 2.500, por aí, 3 no máximo. Então, você está sendo chefe de você mesmo, mas tem custos envolvidos, não é verdade? Então, é isso que a gente tem que sempre pensar. Se aquela decisão, se aquela forma de fazer o trabalho está te beneficiando ou não. Claro que é melhor ser PJ do que estar desempregado. Mas, mesma coisa com CLT. Será que toda forma de CLT é boa? Será que todas elas melhoram a sua vida? Então, aquele garçom que trabalha 6 por 1, eu acho que não. Melhor que estar desempregado. Mas, será que aquilo ali é tão maravilhoso assim, só porque é CLT? Também não é certo pensarmos assim. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês reflitam bastante e até a próxima.